Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Nossa viagem de hoje é a Quebec, província francófona do Canadá, onde se fala francês e também inglês, para conhecer a Universidade de Montreal. E se você é aluno da UDESC, a Universidade de Montreal está na lista das instituições com convênio, onde você pode fazer intercâmbio de graça. Fica a dica. E quem vai contar tudo sobre como é estudar lá é um estudante brasileiro que está fazendo graduação na Universidade de Montreal. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, nós vamos conversar agora com o Ramiro Castilho Simon, que está estudando na Universidade de Montreal, na província de Quebec, no Canadá, fazendo um curso de graduação em ciência política. A Universidade de Montreal é uma das universidades conveniadas com a UDESC, onde os alunos aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina também podem fazer intercâmbio pelos programas aqui da UDESC. O Ramiro, ele não está fazendo intercâmbio, ele está fazendo o curso completo lá na universidade, no Canadá, mas ele vai contar um pouco como é estudar na Universidade de Montreal. Como eu falei, ela fica na província do Quebec, é uma região francófona do Canadá, onde se fala francês, e ele tem aula em francês lá no curso de Ciências Políticas. Ramiro, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do podcast. Eu quero começar te perguntando como é que você foi parar no Canadá. A gente estava conversando um pouco antes de gravar e você me disse que, na verdade, quem te levou para o Canadá, no final das contas, foi o futebol, é verdade? Olá, Carlito. Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar a experiência. Respondendo a sua pergunta, sim, o que me trouxe ao Canadá foi o futebol. Eu jogava futebol no Brasil e acabei vindo para o Canadá para jogar futebol profissionalmente por uma equipe daqui. Você jogou, inclusive, na categoria de base da Chapecoense, né? Sub-20, é isso? Isso, eu estive na categoria de base da Chapecoense no Sub-20 no ano de 2016 e estive na campanha da Copa São Paulo de 2017, que foi a melhor campanha da Chapecoense no campeonato. E, Ramiro, você foi para o Canadá tentar jogar lá no profissional e você acabou ficando por lá e entrando na faculdade, né? Como é que foi o teu processo para entrar na faculdade? O meu processo para entrar na faculdade aconteceu quando eu saí da equipe que eu tinha vindo para ficar aqui no Canadá e a porta que se abriu para mim foi o futebol universitário. Eu fiz um teste na equipe, eu passei, mas para jogar na equipe eu tinha que estudar na universidade. Então eu comecei a aplicação. Eu enviei as minhas notas do colégio, do ensino médio, que eles pediram. E uma vez que foi aprovadas as minhas notas, eu apenas tinha que mostrar uma prova de francês, de proficiência, e aguardar os processos imigratórios do governo. É importante a gente explicar isso para quem está ouvindo, porque o ingresso em universidades em outros países, como Estados Unidos e Canadá, é diferente do que acontece no Brasil, né, onde o método mais comum é o vestibular, né? Graças a Deus eu não tive que fazer vestibular, porque aqui não tem essa de ficar estudando um ano se preparando para uma prova. Aqui o conceito, a metodologia é diferente, de acordo com as notas da escola. E a partir disso também na universidade eles falam para tu valorizar a nota de cada semestre, porque isso tem impacto no futuro, porque aqui é tudo avaliado quanto ao contexto histórico do aluno. E depois eu apenas fiz uma prova de francês, que não é muito difícil. E é comum estudantes estrangeiros como você, inclusive brasileiros, passarem nesse processo? Sim, sim. Eu nunca escutei nenhuma história de alguém que não conseguiu entrar por nota ou pelo nível do francês. Porque quando tu não passa na prova de francês,
tu pode refazer ela. Eu tive um período aí de abril até setembro para conseguir passar nessa prova, sabe? E quanto às notas, o que eu já escutei é de algum aluno querer fazer algum curso e não ter a nota atingida no seu histórico, porém a universidade oferece outras opções para tu entrar em um determinado programa, onde nesse programa tu pode ter uma determinada nota para sim alcançar a nota desejada e ingressar no programa que o aluno deseja. A única coisa é que nós, estrangeiros, não temos o direito de estudar medicina e direito aqui. Para esses dois cursos tem que ser canadense ou residente permanente. E você tem aula em francês aí, confere? Isso, minhas aulas são em francês. É preciso então ter um nível de francês avançado para você estudar aí? Como é que foi a tua relação com a língua? Sim, de fato, precisa dominar o francês para ter um bom desempenho, né? Porque para entrar na universidade, como eu disse, não é muito difícil passar na prova de francês. Porém, se tu não dominar o francês, tu acaba sendo prejudicado nas aulas e no decorrer do semestre. A minha relação com a língua, ela foi bem intensa, muito devido ao futebol, porque eu não só precisava da língua para estudar, como para jogar também. Então, como eu tinha treino todos os dias e tudo isso acabou sendo mais intenso para mim, eu acho que eu acabei aprendendo mais rápido que o normal. E me ajudou muito também, porque o contato com a língua todo dia faz com que você desenvolva mais rápido o idioma. E o que é diferente nos casos de estudantes brasileiros aqui que eu conheço, que tenho contato com o francês apenas nas aulas e passam o dia conversando em inglês com os amigos, com os colegas, sabe? Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, quer dizer, você precisa ter um francês no certo nível para acompanhar as aulas, mas morando aí em Montreal, no dia a dia, você consegue se virar usando o inglês ou você precisa saber francês também? Sim, você consegue se virar usando o inglês, porque a província é bilíngue, né? É algo mais cultural mesmo, de preservar o francês, de eles preferem falar o francês. Até um pouco bairrista, porque de fato a província aqui tentou se separar do Canadá faz alguns anos. Então eles são bem conservadores, assim, da cultura. Então eles preferem falar o francês, mas eles falam sim inglês e conheço muita gente que mora em Montreal que fala apenas inglês. Conta um pouquinho como é viver em Montreal, para as pessoas terem uma ideia de como é a cidade. Ah, a cidade é realmente fantástica, eu adoro, é muito boa, estrutura, transporte público, segurança, em termos urbanos, assim, eu acho muito bom. A única coisa que, na minha opinião, complica um pouco é o inverno, porque é bem frio, mas enfim, a estrutura cobre tudo, você não passa frio. Eu, por exemplo, sou de Porto Alegre, do Brasil, eu no inverno passo mais frio em Porto Alegre do que aqui, porque aqui tem todo um sistema de calefação que tu acaba não sentindo muito dentro de casa, né? E dentro de outros locais. Porém, na rua, realmente, tem muita neve e é muito frio. O que não impede o futebol, porque o país tem tanta estrutura que possui campos de futebol cobertos com calefação interna. E é uma cidade grande, assim, é uma experiência de viver em cidade grande. Sim, sim, é uma cidade grande, mas que é muito fácil se locomover nela, porque o metrô da cidade é muito bom, os ônibus também. E no verão também tem muitas ciclovias, é realmente muito bom mesmo de morar na cidade. E conta um pouco, Ramiro, como é a universidade. Bom, para mim estudar na Universidade de Montreal é uma experiência bastante desafiadora, pelo fator da língua e também do nível de dificuldade. Acredito que o nível acadêmico da universidade é bem alto, dentro do ranking das 100 melhores universidades do mundo. É difícil, é bastante desafiador, porém acredito que é uma experiência que é muito importante na minha vida, que vai valer muito no futuro. A estrutura da universidade é muito boa, é bem grande a universidade, ela ocupa 3 estações do metrô e ela é na montanha, né, então ela é no topo da montanha do Mont Royal. É bem legal mesmo, assim, é bem reservado, assim, o local da universidade, você tá de longe, assim, do Mont Royal, você vê a torre da universidade, que é bem bonita, é bem legal a estrutura, a casa de estudante, que inclusive eu morei, é ali também, então é bem bonito, assim, de se ver. O que que essa experiência você acha que está trazendo para você, em termos de vida mesmo, em termos da tua formação profissional? Queria que você fizesse um rápido balanço assim do impacto que essa experiência está tendo em você. Bom, eu acho que eu não consigo, descrever o impacto que ela tem, porque eu acho que de fato eu ainda nem tenho noção, mas eu entendo que é algo muito bom para minha vida, porque
não só em nível acadêmico, como no nível do esporte, mas também a experiência de viver fora, assim, de viver em um outro país, de conhecer não só a cultura do Canadá, mas como a cultura da África, da Ásia, do resto da América Latina, da Europa, porque é daí que vem boa parte dos estudantes da universidade que tu convive ali com eles na universidade, no dia a dia. Então, Montreal é uma cidade, assim, bem diversificada em culturas, assim, tem culturas do mundo inteiro aqui. Eu acho isso muito bom, não só para o aluno, mas para a sociedade em si, porque cada um acaba aprendendo um pouco com o outro e tu acaba ganhando experiência e também contatos, né? Seja para o meio profissional ou para a vida. Daqui 10 anos eu vou visitar um amigo que eu fiz, que eu tenho que mora lá no Marrocos, por exemplo. Esse contato aqui que estudou comigo na universidade está me convidando para um projeto tal. Então eu acho que é incrível a experiência e eu não sou nem capaz de definir, nem sei até em quais pontos ela vai me ajudar, mas eu tenho a consciência de que ela está me ajudando e vai continuar me ajudando muito, porque é realmente indescritível viver e estudar fora do país, conhecendo uma nova cultura e vivenciando isso todos os dias. Ramiro, para a gente encerrar então, você seria capaz de dar alguma dica para quem está no Brasil pensando em fazer intercâmbio ou fazer um curso de graduação no Canadá, numa universidade canadense? A dica que eu daria seria para desenvolver o quanto possível o idioma. Então, uma dica que eu tenho para os estudantes que estão pensando em vir para o Canadá é virem com uma certa antecedência para poder dominar o idioma, porque, na minha opinião, o desenvolvimento que a pessoa tem com a língua é muito maior aqui do que o tempo que ela ficou estudando no Brasil, por exemplo. Porque às vezes a pessoa fica um tempo no Brasil estudando idioma. A minha dica seria que se os estudantes têm a oportunidade de vir antes para se adaptar ao idioma primeiro, minha dica seria de fazer isso, porque é incomparável no processo de aprender um idioma o fato de estar imerso num ambiente que fala a língua do que estudar em uma escola no Brasil, onde tu tem um contato muito pouco com a língua e acaba na maior parte do teu tempo falando português. Então a minha dica seria dos alunos virem antes para ter esse domínio da língua, que é muito importante no desenvolvimento e no desempenho do estudante no Canadá. Legal, a gente conversou com Ramiro Castilhos Simon, estudante de Ciência Política na Universidade de Montreal, no Canadá, que contou um pouco para a gente como é estudar lá. Lembrando que a Universidade de Montreal, a UDEM, ela é uma das instituições que tem convênio com a UDESC, com a Universidade do Estado de Santa Catarina, para intercâmbio. Então, estudantes de graduação da UDESC podem escolher essa universidade, a Universidade de Montreal, para fazer um semestre do seu curso, sem precisar pagar as aulas lá na faculdade de destino. Agradeço muito aqui a participação do Ramiro, obrigado por ter participado aqui do podcast. Obrigado, Carlito, eu que agradeço, foi uma honra e um abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus. E se você ficou interessado em estudar um semestre na Universidade de Montreal, a gente lembra que o Programa de Mobilidade Internacional Livre da UDESC está com inscrições abertas até 10 de abril para intercâmbio no segundo semestre deste ano. Você pode escolher entre cerca de 90 universidades de uns 20 países, inclusive a Universidade de Montreal e outras do Canadá, para estudar lá por um semestre sem pagar pelas aulas. As informações estão todas lá no site udesc.br/intercâmbio. Procure na seção de Intercâmbio Internacional o Programa de Mobilidade Livre. Agora, se você ficou com vontade de estudar inglês no Canadá, uma dica é ouvir o episódio 18 do podcast. Lá tem uma entrevista com a Letícia Diefenbach, que passou um mês em Vancouver estudando inglês. E você ainda conhece também a história da Tatiana Foles, que, depois de um intercâmbio em Portugal, emendou também um curso de inglês, só que na Inglaterra. E antes de encerrar, a gente lembra que agora o intercâmbio tem uma parceria com o Education USA, a agência do governo americano que ajuda estrangeiros, incluindo, claro, brasileiros, a estudar nos Estados Unidos. Na semana que vem, tem mais um mini episódio especial.
aqui no mesmo canal do podcast Intercâmbio. Você pode ouvir todos os episódios do Intercâmbio e do Educast USA procurando pelo podcast Intercâmbio no Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube. Os links para ouvir em todas as plataformas estão na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.